E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landerson Silva. Estamos começando mais uma aula do projeto Fator em Casa. E aí galera, estamos aqui hoje para continuar nosso assunto de áreas de figuras planas. Hoje nós vamos falar sobre áreas de triângulos. Uma figura que aparece pra caramba em todas as provas também. Bom, os triângulos, os tipos de triângulos que nós vamos falar especificamente são esses aqui, certo? A fórmula geral, que é para qualquer tipo de triângulo, uma fórmula específica para o triângulo retângulo, uma para o triângulo equilátero, uma relação trigonométrica de áreas também e a fórmula chamada de Heron, beleza? Vamos começar? Seguinte, a primeira seria a geral. A fórmula geral para a área de um triângulo vai fazer a relação entre a base e a altura desse triângulo, certo? Então nós vamos relacionar sua base e sua altura. A área do triângulo vai ser basicamente base vezes a altura sobre 2. A gente não vai entrar no quesito demonstração, porque a nossa ideia aqui é muito a aplicação, certo? A aplicação desse conceito para a resolução de questões. Mas uma coisa que é interessante você perceber é, no triângulo acutângulo, certo? Achar a altura é muito simples. E lembra de uma coisa também. Os três lados do triângulo podem ser bases, tá? Os três lados podem ser considerados base. Base não é somente o que está na horizontal, até porque o triângulo pode estar no espaço, pode estar inclinado, ele não necessariamente está na horizontal. Então, todos os lados são relacionados, podem ser chamados de bases, mas para isso, você quando for calcular a altura, relacionar a altura com essa base, você tem que relacionar a altura com a base específica que você está trabalhando. Por exemplo, se eu tivesse com essa base aqui, esse lado como base, a altura em relação àquela base lá é essa daqui, ó, certo? Ela passa para cá, então isso também é uma altura, certo? Assim como se eu considerar esse lado aqui a base, a altura vai ser essa daqui, certo? Beleza? Então são três alturas e três bases. Então, você tem que ter isso em mente, que você está relacionando sempre uma base específica com a altura relativa a ela. É a altura que bate naquela base. Um problema que a galera tem é quando você tem um triângulo, por exemplo, obtusângulo, certo? Para achar a altura. Vamos achar a altura relativa a essa base aqui. O que é uma altura? Vocês já viram em aulas de triângulos, certo? Que a altura é a seviana que sai de um vértice e toca na reta suporte do lado oposto, fazendo 90 graus. Então essa altura não pode ser aqui dentro, por exemplo, porque aí você teria um ângulo obtuso e um ângulo de 90. Você teria um triângulo aqui formado com mais de 180 graus de ângulo. A altura, nesse caso, para você encontrá-la, você vai prolongar esse lado aqui, certo? E traçar a altura para cá, ó. Essa vai ser a altura. E a área continua sendo base vezes altura sobre 2. Beleza? Só toma cuidado com isso, ok? Bom, no triângulo retângulo, qual a ideia? Considerando aqui que ele tem hipotenusa A e catetos B e C. Aqui eu coloco isso daqui como uma fórmula específica porque ela é a mesma ideia, mas a aplicação é legal você gravar de forma diferente. Porque a área desse triângulo também vai ser dado por base vezes altura sobre 2. Só que aqui eu vejo muita gente, quando pega um triângulo retângulo, tentando descobrir o que é base e o que é altura. O que você pode botar em mente? Os dois catetos de um triângulo retângulo eles estão sempre relacionados como base e altura. Ó. Se você considera um como base, o outro vai ser a altura. Então, no triângulo retângulo, você pode dizer que a área dele é simplesmente cateto vezes cateto sobre 2. Isso facilita muito na hora de você enxergar, ter ideias para a resolução de uma questão, que você vê que o triângulo retângulo vai ser sempre muito mais fácil de trabalhar quando a gente estiver falando de áreas, por exemplo. É um triângulo muito importante para a gente, beleza? Vamos para o próximo. O próximo é o triângulo equilátero, né? 3 lados iguais, 3 ângulos de 60. A área do triângulo equilátero também vai ser base vezes altura sobre 2. Só que qual o porém? A gente sabe que a altura do triângulo equilátero tem uma fórmula, né? A altura do triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. A gente consegue fazer isso montando um Pitágoras aqui, né? Então, essa altura é L raiz de 3 sobre 2, né? Esse H. Então, se a área do triângulo equilátero é base vezes... Isso deveria ser um A, né? Eu botei um H. Se a área do triângulo equilátero é base vezes altura sobre 2, eu posso escrevê-la como o quê?
Ó, a área vai ser, a base é L, a altura é L raiz de 3 sobre 2, isso sobre 2. Isso daqui vai dar o quê? Ó, L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essa daqui vai ser a fórmula da área do triângulo equilátero. E é muito importante saber essa fórmula. Assim como é muito importante saber da altura do triângulo equilátero, saber da área também é muito importante. E fica um adendo, tá? Toma muito cuidado com essas duas fórmulas aqui, que a galera costuma embolar as duas, ó. A altura é L raiz de 3 sobre 2. A área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Cuidado com isso daqui, porque é comum misturar. É muito comum a galera chegar e botar um L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, por exemplo. Porque pega um pedaço da área e pega um pedaço da altura. Então elas são duas fórmulas que servem para a mesma figura e elas têm uma estrutura parecida. Então, se você não faz muito exercício, muito mesmo, confundir elas na hora que você precise delas é muito comum. Então, liga um alerta quando você for usar essas fórmulas para você ter certeza que você está usando a certa, que você não simplesmente pegou errado, beleza? Bom, as duas últimas não são tão usuais quanto essas primeiras, mas elas são interessantes também, que é a fórmula trigonométrica, a nossa penúltima. A fórmula trigonométrica vai relacionar dois lados do triângulo e o ângulo formado entre eles. Então, se eu vou relacionar esses dois aqui, o A e o B, eu vou trabalhar com esse ângulo θ aqui. E ela é simplesmente, a área do triângulo vai ser lado vezes lado, seno do ângulo θ sobre 2. Certo? Essa fórmula aqui, ela quebra muita questãozinha chata, tá? Geralmente, quando ela é cobrada, a questão é um pouco chatinha. E você tem que visualizar esse triângulo, visualizar dentro de várias outras figuras. Não é muito comum em vestibulares como o Enem, beleza? Agora, outros vestibulares, FUVEST, algumas provas militares, ele é muito comum. Então, só como exemplo aqui, para vocês verem a fórmula em ação. Digamos que eu tenho aqui 6 e 4. E esse ângulo aqui medindo 60 graus. Então, a área desse triângulo é basicamente 6 vezes 4 vezes o seno de 60 sobre 2, certo? Simplifica aqui, vai dar 12 vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. A área desse triângulo é 6 raiz de 3, aí depende da unidade, né? Centímetros, vamos dizer que sejam centímetros quadrados, beleza? Dá para trabalhar com a área sem usar essa fórmula nesse triângulo aqui, por exemplo? Dá, mas vai dar trabalho, certo? Porque se você tem esses dois lados e você tem um ângulo, através de lei dos cossenos você consegue achar esse outro lado aqui, certo? E sabendo esse outro lado aqui, você consegue fazer uma relação de Pitágoras aqui, ó. Você divide esse triângulo aqui em dois triângulos retângulos, ó. Até porque aqui não necessariamente é uma bissetriz, certo? Aí você, digamos aqui, fazendo de cabeça, vamos dizer que aqui me disse 12. Um exemplo, tá? Você chamaria esse pedaço aqui de y e esse de 12 menos y. Faria Pitágoras aqui, certo? Faria Pitágoras aqui você chama de h, né, que é a altura, e você vai achar o h. Aí com o h você faz base vezes altura sobre 2, certo? Então também dá para fazer sem saber essa fórmula, mas repara só o trabalho que eu ia ter. Eu ia ficar com um triângulo aqui, ó, que seria um triângulo retângulo, né? Ficaria com um triângulo aqui, H 12 menos Y 4, e ficaria com um triângulo para o outro lado, H 6 e Y. Pitágoras faz o sistema, você acha o H e você faz 12 vezes H sobre 2. Beleza? Dá para fazer também, mas daria muito trabalho, ok? A última fórmula é a chamada fórmula de Heron. Alguns falam Heron, alguns Herão, certo? E ela relaciona os três lados do triângulo. Ela não está relacionando a ângulo e não está relacionando a altura. São os três lados. Para você utilizar a fórmula de Heron, você tem que saber o que é o semiperímetro.
O semiperímetro vai ser representado pelo Pzinho. Ele é a metade do perímetro, então ele é a soma dos lados dividido por 2, certo? Lembrando que na matemática o perímetro a gente representa por 2π, tá? Por isso que o semiperímetro é π, beleza? Então, sabendo o semiperímetro, a fórmula fica dessa forma aqui e parece horrível, mas vocês vão ver que não é. A área vai ser dada por a raiz do semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos A, o semiperímetro menos B e o semiperímetro menos C. Tipo assim, é feio para gravar? É. Mas você vai ver que a aplicação dela é bem simplesinha. Porque, por exemplo, se eu tivesse os lados desse triângulo, vamos botar um triângulo qualquer, vamos dizer que seja o triângulo 3, 4, 5, só como exemplo mesmo, ó, o 3, 4, 5. Como a gente iria calcular aqui, digamos que fosse qualquer triângulo, a gente não saberia que ele era um triângulo retângulo. Primeiro a gente calcularia o semiperímetro, certo? Aí o semiperímetro seria 4 mais 3 mais 5 sobre 2. Isso daqui vai dar 9, 12 sobre 2, 6. Então o semiperímetro é 6. Então olha como a área ficaria simples. Ficaria a raiz de 6, que é o semiperímetro, que multiplica 6 menos A, vamos dizer que o A seja o 5, que multiplica 6 menos B, que multiplica 6 menos C. Então, ó, seria a raiz de 6, que multiplica 1, que multiplica 2, que multiplica 3. A raiz disso daqui. Então, a área, aqui dá 6, 6, 36. Raiz de 36, a área é 6. Certo? Se a gente fosse fazer aqui, ó, a gente sabe que é um triângulo retângulo, seria 3 vezes 4, 12, por 2, 6 também. Então, repara, ela é ruim de você gravar, mas ela não é uma fórmula absurda de aplicação. Beleza? Ok? Ah, e se eu não souber essa fórmula? Como eu trabalho nessa situação? A mesma coisa da outra que eu falei lá, ó. Se você não soubesse os lados, o que você ia fazer? Ia traçar uma altura aqui, chama um lado de y e o outro C menos Y. Daria o mesmo, ó, sistema de Pitágoras para os dois lados, certo? Seria o mesmo esquema. Dá para fazer também, certo? Mas dá mais trabalho, beleza? Então vamos para uma questão de prova aqui, só para a gente colocar na prática. Uma questãozinha da UERJ, olha só. Para confeccionar uma bandeirinha de festa junina, utilizou-se um pedaço... Para confeccionar uma bandeirinha de festa junina, utilizou-se um pedaço de papel de 10 centímetros de largura e 15 centímetros de comprimento, obedecendo às instruções abaixo. Dobrar o papel ao meio para marcar no segmento MN. Então ele dobrou, marcou MN e abriu novamente. Abriu, ficou pontilhado aqui porque é só uma dobra, né? Ele não dobrou, essa é a marca. Dobrar a ponta do vértice B no segmento AB', de modo que B coincida com o ponto P do segmento MN. Então ele pegou esse pedaço aqui e dobrou para cá, até ele encostar aqui. Aí ficou assim, certo? Desfazer a dobra e recortar o triângulo ABP. Aí ele dobrou, ficou assim, depois ele voltou o papel. Aí o que aconteceu? Ficou marcado nos dois, né? Ficou marcado agora aqui também, né? E aqui também. E ele foi e recortou isso, certo? Beleza? Na verdade ficou marcado só o lado de cá, aí ele recortou o triângulo, lá ele fechou. Certo? Ele quer a área construída da bandeirinha, ele quer essa área aqui azul, beleza? Então, ó, as informações que a gente tem são que o retângulo é 10 por 15 e ele fez essas dobras, ok? Vamos aqui para as figuras maiores só para a gente ver o que aconteceu. Então, ó, 10 por 15, ele dobrou, voltou e recortou. O que eu posso dizer com isso? Você tem que perceber uma coisa muito importante. Por mais que a figura esteja fora de proporção, isso daqui é bastante importante. Não, ela não está fora de proporção, ela parece estar fora de proporção. É bastante importante você entender. Repara só, o segmento AB é isso aqui, certo? Quando ele dobrou, o AB veio para cá. Então, se aqui mede 10, esse daqui mede 10. Ó, aqui é 10. Certo? Então, ó, ele tirou esse triângulo aqui, ó. O PAB, certo? Então, ó, aqui mede 10 e aqui mede 10. Como você tem uma assimetria, porque ele dobrou anteriormente no meio, certo? Esse lado de cá também vai medir 10. Porque é como se ele tivesse, tipo, dobrado e feito uma dobradura só. Dobrado no meio e feito uma dobradura só. Então, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Certo? Poxa,
Se ele é um triângulo equilátero, olha a situação que eu tenho. A parte que ele está querendo a área são 2 trapézios, que eu até sei esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui é 5, mas para calcular aqui eu teria que achar a altura desse triângulo equilátero, né? E subtrair do 15 para ter esse pedaço para fazer no trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Mas aí vai uma estratégia que é muito importante quando você trabalha com áreas de figuras planas. É você fazer o complementar. Se eu quero essa parte azul, você entende que essa parte azul é o retângulo menos o triângulo? Então a bandeirinha que ficou formada ela é o retângulo menos o triângulo. Então ao invés de tentar calcular os 2 trapézios e somar, eu vou fazer o retângulo, que é fácil, e subtrair o triângulo. Porque o retângulo é o quê? Base vezes altura. E o triângulo é triângulo equilátero, tem fórmula específica. Ó. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Viu como fica bem simples? Então vai ficar 150 menos 100 raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 150 menos, aqui 100 sobre 4, 25, raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos voltar lá para ver qual opção é, qual alternativa é. Então, ó, 150 menos 25 raiz de 3. Vou botar aqui 150 menos 25 raiz de 3. As alternativas só estão sacaneando, né? Porque elas colocaram algo em evidência, certo? Então a gente pode botar aqui, ó, o 25 em evidência. Vai ficar 25, 150 por 25 dá 6, menos, ó, saiu 25, fica só raiz de 3. Isso centímetros quadrados. Então 25, que multiplica 6, menos raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Alternativa B. Então, novamente, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte o vídeo, compartilha com todo mundo que você acha que precisa dessas informações, que vai ajudar bastante. E espero vocês na próxima. Até mais, galera. Fui!